Você sente as pernas pesadas no fim do dia? As meias deixam marcas na pele? Ou já acorda com os dedos inchados, mesmo sem ter feito esforço nenhum? Como cirurgião vascular, eu preciso te alertar. Existe um hábito silencioso extremamente comum que pode estar sabotando a sua circulação e causando esse inchaço que você sente todos os dias. Para você ter uma ideia, uma única lata de refrigerante diet pode ter mais sódio do que 3 fatias de presunto. E o que pouca gente percebe é que a resposta para esse problema pode estar exatamente no que você está colocando no seu prato, ou deixando de colocar no seu copo. Se você está sofrendo com inchaço, retenção de líquido ou desconforto nas pernas, assista esse vídeo até o final. O que vou explicar aqui pode transformar a sua relação com o seu corpo. O inchaço não é normal e ele tem uma causa. Mês passado, uma paciente de 58 anos me procurou desesperada. Doutor, acordo todos os dias parecendo um balão. Meus sapatos não servem mais no final do dia. Já não consigo nem usar meu anel de casamento. Depois de examinar, descobri que ela consumia 3 vezes mais sal que o recomendado e bebia apenas 2 copos de água por dia. 2 semanas depois, ela me ligou emocionada. Doutor, voltei a usar meus sapatos favoritos. Meu marido disse que meu rosto está mais fino. Pense no seu corpo como uma esponja. Muito sal vai acabar encharcando de água, vai absorver água. E pouca hidratação vai impedir de sair todo o inchaço. O inchaço frequente é sinal de que algo não está funcionando como deveria. Mas existe um vilão comum e negligenciado: o excesso de sódio na alimentação, principalmente quando combinado com baixa ingestão de água. A boa notícia é que, em muitos casos, rever esses 2 hábitos simples, reduzir o consumo de sal e aumentar a ingestão de água ao longo do dia, já traz uma melhora significativa no inchaço e no bem-estar geral. Você não precisa ter um saleiro nas mãos o tempo todo para consumir muito sal. Produtos ultraprocessados, fast foods, embutidos, temperos prontos, enlatados, tudo isso carrega sódio numa quantidade absurda. O brasileiro médio consome 9,34 gramas de sal por dia. Isso é 87% acima da recomendação da OMS. Isso significa que o brasileiro médio consome 1,5 kg de sal por ano, além do necessário. Em uma década, são mais de 15 quilos de sal em excesso circulando pelo seu corpo. Para você ter uma ideia, um pãozinho francês tem 324 mg por 100 gramas, cerca de 130 mg por unidade. Macarrão instantâneo, 1.500 mg. Queijo processado, 233 mg por porção de 30 gramas. Molho de soja, 320 mg por colher de chá. O sal retém água literalmente. É como se o seu corpo fosse uma esponja mergulhada em água salgada, absorve e não consegue escorrer. Em poucas horas, o excesso de sódio ativa hormônios como a aldosterona e a ADH, que podem fazer o seu corpo reter água significativamente. Algumas pessoas relatam ganho de 1 a 2 quilos em 24 horas após refeições muito salgadas. E aqui vai um fato que vai te surpreender. O excesso de sal pode prejudicar a qualidade do seu sono, pois as refeições salgadas no jantar elevam a pressão arterial e podem causar despertares noturnos. Se você se identificou com esse problema, deixa um like aqui embaixo. Isso me ajuda a saber que eu estou no caminho certo. Agora vem a parte mais preocupante. O segundo erro, não beber água o suficiente. Aqui está a armadilha. Quem consome muito sal e ainda bebe pouca água, cria um ambiente perfeito para a retenção de líquido se instalar. E o pior, muitas pessoas evitam beber água achando que isso vai desinchar, mas o efeito é exatamente o oposto. Quando você bebe pouca água, o corpo retém líquido como defesa, ativando hormônios que retêm água, criando um ciclo vicioso. Ou seja, o segredo para desinchar muitas vezes não está em cortar comida, mas em hidratar o corpo e ajustar o consumo de sal. Você bebe menos de 1 litro de água por dia? Comenta aqui embaixo quantos copos você toma. E doutor, como saber se o inchaço é por sal e desidratação? Alguns sinais são característicos. Acordar com a pálpebra inchada, os dedos inchados, inchaço ao longo do dia, mesmo sem esforço, urina escura, amarelo escuro e em pouca quantidade. Você já deixou de usar uma roupa que gostava por causa do inchaço? Conta lá nos comentários como isso te afeta. Inchaço persistente pode ser sinal de doenças como insuficiência venosa, linfedema ou problemas cardiovasculares. Mas antes de pensar em tratamentos caros, vale observar se esse hábito alimentar está presente no seu dia a dia. E o que fazer na prática? 3 ajustes simples. Vou te contar agora a verdade que mudou a vida da minha paciente. Se você já identificou que exagera no sal e esquece da água, aqui vão 3 passos práticos. Passo 1. Reduza industrializados. Leia os rótulos. O sódio se esconde em nomes como glutamato monossódico ou realçador de sabor. Passo 2.
Crie uma rotina de hidratação. Regra simples, pega seu peso, multiplica por 35 ml, essa é a quantidade ideal de água por dia. Passo 3. Inclua alimentos ricos em potássio, como banana, abacate, água de coco, batata doce. O potássio neutraliza o sódio. Se você sente que precisa de um sabor a mais na comida, mas quer reduzir o sal, uma alternativa é o sal sem sódio. Ele é feito de cloreto de potássio. Ele não só ajuda a desinchar, como também protege suas veias. Mas atenção, se você tem problemas nos rins ou toma remédio para pressão, fale com seu médico antes de trocar. A timeline esperada da melhora é essa. Do primeiro ao terceiro dia, menos inchaço matinal. Do quarto ao sétimo dia, melhora vespertina. Da segunda à quarta semana, normalização completa. Se o inchaço não melhorar em 2 semanas, sugiro passar em avaliação médica com um especialista e cirurgião vascular. E se eu tenho problema nas veias? Se você tem problema de varizes ou outro problema venoso, esse cuidado é ainda mais importante. Imagine suas veias como rios. O sal vai acabar bloqueando, mas a água faz o sangue fluir livremente. Se você não quer perder os próximos vídeos sobre saúde vascular, se inscreve no canal e ativa o sininho. Atenção, o inchaço é só a ponta do iceberg. A longo prazo, esse desequilíbrio pode levar a problemas circulatórios graves, piora da pressão arterial e até doenças renais. Se reduzir o sal e beber mais água já fazem a diferença, imagine quando você começa a incluir no seu dia a dia alimentos que realmente ajudam a proteger suas veias. No próximo vídeo, vou te mostrar os 5 alimentos que protegem suas veias e evitam varizes. Clique agora e não perca essa dica essencial. Pare de ignorar o inchaço e comece hoje a cuidar das suas veias. Cada dia que você adia é um dia a menos de bem-estar. Sua saúde vascular está nas suas mãos e a transformação começa agora.